Abordagem sociológica da educação física escolar. Este trabalho refere-se ao conteúdo da disciplina Introdução à Educação Física e Esporte 1 e será apresentado por mim, Matheus Macedo, e também por Leonardo Coelho, Gustavo Fernandes e Guilherme Gonçalves. Este trabalho se baseia no livro Educação Física e Sociedade, escrito por Mauro Betti em 1991. Segundo Betti, a educação física dentro do ambiente escolar, segundo sua abordagem sociológica, é tratada como um sistema hierárquico aberto, onde a sociedade influencia a educação física, porém, a educação física também influencia a sociedade. As áreas de conhecimento que Betti utilizou para criar esta abordagem se baseia na sociologia, na filosofia e na psicologia. Segundo Betti, a educação física dentro do ambiente escolar deve favorecer a cultura corporal do movimento, tendo como objetivo contribuir para a formação integral das crianças e jovens, compreendendo-se como formação ou educação integral o corpo, a mente e o espírito. Estes três fatores favoreceriam o desenvolvimento integral da personalidade do jovem e da criança. Além disso, Betti também propõe que a cultura corporal do movimento seja apropriada pelos alunos de forma crítica, para que eles utilizem ela não somente dentro do ambiente escolar, mas também na sociedade. A visão sociológica da educação física dentro deste ambiente escolar propõe que ela integre e introduza ao aluno a cultura do movimento, levando este à sua formação como cidadão, para que ele usufrua, partilhe, produza, reproduza e transforme as formas de cultura da atividade física. Betti propõe que este modelo seja aplicado de forma teórica e prática, através de dois princípios: o princípio da não exclusão e o princípio da diversidade. Estes dois princípios, juntamente com alguns outros, devem favorecer a transmissão do conhecimento que a educação física propõe, para que o aluno possa utilizá-la da melhor forma possível, sem exclusão de nenhum aluno e favorecendo a diversidade de todos os tipos de atividades. A educação física escolar possui várias finalidades partindo da abordagem sociológica. Por exemplo, criar um cidadão que consiga ter uma visão crítica sobre as maneiras que as novas formas da cultura corporal do movimento se apresentam. Introduzir e integrar o aluno à cultura corporal do movimento, visando que ele usufrua melhor das atividades. Ainda, segundo Betti, a integração que possibilitará o usufruto da cultura corporal do movimento há de ser plena. É efetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração de sua personalidade. Outra finalidade é explicar aos alunos que regras são necessárias para que os jogos e a convivência com outras pessoas funcionem. Outro aspecto é o melhor usufruto do esporte-espetáculo. Ensinar o necessário para que os alunos possam apreciar a estética e as técnicas empregadas, e também criar uma reflexão crítica sobre o que ocorre nesse meio. Agora, os dois últimos aspectos dentro das finalidades. Fazer com que o aluno veja o porquê de ele estar participando das atividades corporais e não simplesmente fazer com que ele as realize. Por fim, a tarefa da educação física
é auxiliar o aluno a compreender o que os seus sentidos dizem, enquanto no campo da cultura corporal do movimento. Como eu me sinto? Qual o meu limite? Quais grupos sociais praticam esse esporte? Quais as regiões vou encontrar determinadas modalidades? E no que se refere às metodologias do ensino da educação física na escola, Beth sugere estratégias agrupadas por séries, no qual do primeiro ao quarto ano uma metodologia mais lúdica seja utilizado para que incentive a criatividade do aluno, enquanto do quinto ao final do ensino fundamental, perdão, que se utilize outras estratégias em virtude das características do conteúdo e dos objetivos a serem alcançados. Enquanto que no ensino médio, ele acredita que deva se dar ênfase à aquisição de conhecimento sobre a cultura corporal de movimento e facilitar a vivência de práticas corporais, levando claro em conta os interesses dos alunos. Contudo, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, a escolha de estratégias, bem como conteúdos específicos, devem obedecer aos princípios metodológicos gerais. E esses são os 4 princípios metodológicos gerais. O princípio da inclusão, no qual os conteúdos e estratégias escolhidas devem sempre propiciar a inclusão de todos os alunos. O princípio da diversidade, no qual a escolha dos conteúdos deve, na medida do possível, claro, incidir sobre a totalidade da cultura corporal de movimento, incluindo jogos, esporte, dança, lutas, artes marciais e etc. O princípio da complexidade, no qual os conteúdos devem adquirir complexidade crescente com o decorrer das séries, tanto do ponto de vista motor como do cognitivo, e o princípio da adequação ao aluno, em que todas as fases do processo de ensino devem se levar em conta as características, capacidade e interesse do aluno, nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva. A respeito da avaliação em educação física, essa tem características e dificuldades comuns, que nem os outros componentes curriculares, mas também apresenta suas peculiaridades, pois a avaliação ela deve servir para problematizar a ação pedagógica e não apenas mostrar um conteúdo fechado para o aluno. E essa avaliação, segundo alguns estudiosos, eles dividem em 3 categorias, sendo a totalidade, a qual seria o processo de avaliação, que deveria ser integrado a outros processos educativos, e a mediação, que seria um processo mediador entre conduta observada do aluno e o conceito que lhe é atribuído, e também a contradição. Nesse slide há 2 concepções de avaliação que são trabalhadas pelo autor, que seria a concepção tradicional, na qual o professor transmite conhecimentos onde o aluno aprende de forma passiva e através de uma prova fria e para reformular todo o processo de aprendizagem que o aluno coloque na prova. E a concepção progressista ou construtivista, como o autor trabalha, seria o professor orientador da aprendizagem, fazendo diagnósticos, considerando a capacidade de aprendizagem do aluno, e também tem um processo de autoavaliação e crítico, que essa avaliação seja contínua e que sirva para reorientar todo o processo de aprendizagem. As avaliações elas devem ter como caráter avaliar os domínios cognitivos, afetivos, sociais, motores, emocionais dos alunos. As avaliações têm que se referirem às habilidades motoras básicas de jogo, de esporte, de dança, das práticas de aptidão física. Essa avaliação ela tem que se atentar para a qualidade dos movimentos apresentados pelos alunos e pelos conhecimentos relacionados. Essas avaliações têm que ter embasamento nos conhecimentos científicos e relacionados à prática das atividades corporais. Em 1920, a educação física era entendida somente como uma atividade complementar e isolada, tendo finalidades específicas, como o treinamento pré-militar e a preparação de atletas. Porém, no atual currículo escolar, diferente de outras ciências, a educação física
junto com a educação moral, cívica e a educação artística, perde a sua função. Assim, nos dias atuais, a educação física sofre com o esgotamento do modelo que era aplicado no século passado e também necessita se adaptar à ascensão da cultura corporal e esportista, que é imposta pelos meios de comunicações e também pelas mudanças sociais. Após a explicação dos principais conceitos que Beth abordou, podemos nos questionar sobre o papel da educação física em sua visão sociológica, se esta deve influenciar a sociedade ao seu redor ou deixar-se ser influenciada pela sociedade. Desta forma, a educação física deve não somente de forma passiva receber as influências da sociedade como um todo, mas também propor as suas diretrizes, para que esta possa ter a sua função social de forma privilegiada, beneficiando a sociedade como um todo e também dentro do ambiente escolar.